Bom dia, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa terceira live Tira Dúvidas. Quem estiver chegando aí vai me dando um oi. Me fala se está tudo ok, se vocês estão conseguindo me ouvir. Hoje vai ser a nossa terceira live Tira Dúvidas, a nossa terceira quinta-feira que a gente está aqui. Lembrando que as segundas-feiras a gente sempre tem um tema novo, né? É uma aula mesmo. A gente já falou sobre planejamento. Olá, tudo bom? E aí, Flávia? Boa tarde. As aulas de segunda-feira, elas são estilo aulão mesmo, né? Cada semana a gente está conversando sobre um assunto diferente. Então, na primeira segunda-feira, a gente falou sobre planejamento de estudos. Na segunda semana de segunda-feira, né? A gente falou como conseguir ser aprovado ainda em 2021. Essa semana, na segunda-feira, que foi a nossa terceira aula, a gente falou sobre como montar um cronograma eficiente. Olá, Rodrigo, boa tarde. E na nossa próxima segunda-feira, que vai ser dia 8 de fevereiro, o tema vai ser como fazer boas revisões, né? Então, sem revisar, você não vai passar. A revisão ela é essencial, né, para quem está estudando para concursos públicos. O volume de matéria é muito grande, né? Então a gente não consegue fixar toda essa matéria, todo esse conteúdo sem um bom programa de revisão. E é sobre isso que a gente vai conversar na aula da próxima segunda-feira, tá? Hoje a nossa aula é sempre bastante informal, é um bate-papo mesmo, tá? E o objetivo aqui é tirar as dúvidas. Então, eu recebo muitas perguntas através de direct, através do Messenger, né? Eu sempre, quando eu lembro, eu coloco lá a caixinha de perguntas no meu stories do Instagram, e aí eu recebo perguntas por lá também. E aí eu vou acumulando essas perguntas, então, para estar respondendo aqui junto com vocês nessas aulas de quinta-feira às 13 horas. E também, se vocês tiverem dúvidas, podem ir me mandando, que eu vou respondendo as dúvidas de vocês também, tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, eu sou fiscal de rendas em São Paulo, tá? Desde 2014. Eu já fui também auditora na Prefeitura de São José dos Campos, um cargo que eu exerci por quase 2 anos, tá? Sou farmacêutica de formação, exerci por 7 anos a minha profissão, quando eu decidi, então, enveredar pelo mundo aí dos concursos públicos, tá certo? E desde setembro eu comecei esse projeto para ajudar outros concurseiros que estão aí na jornada, ou outras pessoas que sonham em ocupar um cargo público, mas que não sabem aí por onde começar. Oi, Rodrigo, então, eu ainda não tenho, tá? Eu ainda não tenho mentoria e não tenho curso ainda. Na verdade, eu tenho a intenção, sim, de abrir a primeira turma de mentoria em maio, tá? Mas, por enquanto, eu não tenho, tá certo? Então, por enquanto, tudo que eu tenho está disponibilizado gratuitamente aqui para vocês, tá? São os vídeos que eu posto todos os dias, os posts também, tá? E essas lives que a gente tem agora na segunda-feira, às 9 da noite, e na quinta-feira, às 13 horas, tá certo? Bom, pessoal, eu vou abrir, então, aqui a minha lista de perguntas, vou começar respondendo, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas também, vai me mandando que eu vou respondendo aqui junto com vocês, combinado? Olá, Paulo, tudo bem? Pessoal, se tiver algum problema no áudio aí, vai me falando, tá? Se tá ok, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Da outra vez eu estava sem áudio no Instagram. Vamos lá, ó. Vou começar aqui com a pergunta da Letícia, tá? E ela fala o seguinte, ó, já li vários comentários de pessoas dizendo que para concurso de técnico de tribunal basta estudar a lei seca. Você acha que é suficiente? Alguns PDFs são enormes, parece perda de tempo. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre concurso para tribunais, tá? A dúvida da Letícia é porque muita gente fala que basta estudar a lei seca, tá, gente? Por quê? Porque, de fato, nas provas, né, de direito para nível médio, 95%, 99% das questões vão tratar da lei propriamente dita, tá? A gente praticamente não tem questões que cobram aí doutrina, jurisprudência em provas para nível médio. Isso é verdade, tá? Isso acontece mesmo. O problema é que estudar só a lei seca, se você não tem nenhuma bagagem jurídica, tá? Se você não tem
nenhum conhecimento... Oi, Tice, boa tarde. Se você não tem nenhum conhecimento jurídico prévio, fica muito complicado, tá? Eu sei porque foi o meu caso, né? Eu já falei para vocês, eu sou farmacêutica, eu não tinha nenhum conhecimento de direito, tá? O meu primeiro contato com o direito foi realmente estudando para concursos, e quando eu pegava uma lei para poder ler lá, eu não entendia nada, tá? Para vocês terem uma ideia, eu não sabia nada daquele juridiquês lá, daquele o que era caput, o que é, sabe, aqueles termos todos que eles usam lá, aquilo tudo era grego para mim. E aí, se você é como eu, se você também não tem nenhum conhecimento jurídico prévio, pegar uma lei e tentar entender aquilo ali, tentar estudar aquilo ali, fica muito complicado, tá? E na verdade, gente, a gente precisa ser realista, né? Você não vai conseguir decorar todas as leis que caem no seu concurso, é impossível, tá? Você vai precisar entender. Claro que tem algumas coisas que a gente precisa decorar, né? Competências, prazos, responsabilidades, algumas coisas, estrutura de órgãos, a gente realmente precisa decorar. Mas o básico ali, o texto da lei, não, você não vai decorar, você vai entender o que está ali, né? Você vai construir ali o seu conhecimento jurídico. E aí, para quem não tem essa bagagem, para quem não tem formação jurídica, eu acho muito complicado partir direto para o estudo da lei seca. Então, mesmo que os concursos de tribunais, eles não cobrem doutrina, não cobrem jurisprudência, né, nas provas de técnico, que são as provas de nível médio, eu acho complicado para uma pessoa começar estudando da lei propriamente dita, tá? Eu acho que você precisa pelo menos de umas videoaulas, de um PDF, para construir ali o seu alicerce, e aí depois sim você caminhar sozinha, você partir para o estudo da lei seca, tá? Então, eu não recomendo que se estude direto a lei seca, é muito importante, precisa estudar sim, mas eu recomendo que você construa esse conhecimento jurídico antes, tá certo, Lê? Vamos lá para uma outra pergunta. Pessoal, se tiverem perguntas, vai mandando também, tá? Vamos lá, então, ó. Outra pergunta agora da Érica. Tenho muita dificuldade em raciocínio lógico. Alguma dica? Então, raciocínio lógico, eu também tive muita dificuldade no começo, porque a gente não está muito acostumado, né? Eu, pelo menos, nunca tinha visto raciocínio lógico antes, tá? Nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, porque foge um pouco daquela matemática comum ali que a gente tem, que a gente aprende na escola, né? É uma coisa um pouco diferenciada. E aí, assim, na verdade, a dica é você pegar um bom professor. Então, a gente tem vários professores aí disponíveis no mercado, né? E a minha recomendação sempre, não só para raciocínio lógico, mas para todas as outras disciplinas, é que você teste vários professores, vários métodos diferentes, vários materiais, para ver qual que funciona melhor para você, né? Porque às vezes um professor que foi muito bom para mim pode não ser para você. Isso depende, tá, gente? Cada pessoa aprende de uma forma, cada pessoa tem uma base inicial. Boa tarde, Mi. Cada pessoa tem uma base inicial, então é muito complicado a gente indicar um professor, tá? Eu vou falar para vocês o que eu gostava muito, tá? Eu estudei raciocínio lógico com Sérgio Carvalho, tá? Que na época que eu estudava, ele era do Eu Vou Passar, ele era sócio do Eu Vou Passar. Agora ele saiu, ele tem um cursinho próprio que chama Olá Amigos, tá? O curso dele é bem em conta e vale muito a pena, tá? Ele é um excelente professor de raciocínio lógico. Tem o Thiago Pacífico, que é muito bom, e tem outros grandes nomes por aí, tá? Então eu recomendo sempre assim, testa, vai lá, assiste uma aula demo, lê o primeiro PDF que os cursinhos disponibilizam, vê se aquela linguagem funciona para você, se você gosta do tipo de explicação do professor, e aí não tem jeito, tá, gente? Se você tem dificuldade em uma matéria, se essa matéria é importante para o seu concurso, para a sua área, você vai precisar se dedicar mais a ela. Então, é estudar todos os dias, ou pelo menos em dias alternados, é fazer muito exercício, principalmente raciocínio lógico, que não tem muita teoria, é você assistir lá a explicação do professor e depois fazer muita questão, tá? Na verdade, vai pegando mesmo aí por repetição, tá? De tanto treinar, você acaba pegando o jeito. Para quem está começando do zero, Rô, então, eu também comecei do zero, tá? Eu acabei de dizer aqui que eu também nunca tinha visto raciocínio lógico na minha vida, tá? Eu nunca tinha visto. Eu achava muito estranho aqueles negócios de ou, né? Se, somente se. Eu falava, gente, que coisa de louco esse negócio aqui. Aqueles diagramas lá, eu achava muita loucura aquilo tudo, tá? Depois, eu acho super gostoso, tá? Hoje, para vocês terem uma ideia, eu ainda faço algumas questões de raciocínio lógico, tipo assim, de passatempo mesmo, tá? Porque eu acho legal fazer hoje.
Mas na época eu também sofri muito. E aí é aquele negócio, tá? É achar um professor que funcione para você, que você consiga evoluir com ele, que você consiga aprender com ele, tá? Testa, tem vários aí no mercado, vê com qual você se dá melhor com a didática, né? Com qual você consegue aprender melhor. E treinar, tá? Treinar muito mesmo. Se é uma matéria que é importante, que você tem dificuldade, ela precisa aparecer com mais frequência no seu cronograma de estudos, tá? Pelo menos em dias alternados, se possível, se você tiver uma boa carga horária, todos os dias. E aí separa lá, pelo menos, para fazer 10 questões de raciocínio lógico todos os dias, tá? Faz em seu horário de almoço, faz antes de dormir, logo depois, logo na hora que você acorda, enfim. Treina, tá? Não tem jeito. Tem que treinar muito para pegar o jeitão aí da disciplina, tá certo? Aí o professor, eu não sei se você ouviu, mas eu falei que eu estudei com o Sérgio Carvalho, tá? Que hoje ele tem um cursinho próprio, chama Olá Amigos. E eu recomendo muito, assim, ele é muito didático. E tem o Thiago também, o Thiago Pacífico também é excelente. São os dois que eu mais gosto, tá? Mas, assim, é minha opinião, tem outros nomes muito bons por aí, tá certo? Eu também acho, Rodrigo. Hoje eu também acho, tá? Que raciocínio lógico funciona aí como um aquecimento para o cérebro. Hoje, tá? Hoje eu acho, porque eu sofri um pouco com raciocínio lógico. Na época, eu ainda trabalhava como farmacêutica, tá? E aí eu levava as minhas questões de raciocínio lógico para fazer durante meu horário de almoço. Então eu almoçava bem rapidinho, tinha uma hora de almoço, almoçava bem rapidinho ali em 20 minutos, e depois eu ficava o restante do tempo todo resolvendo questões de raciocínio lógico, tá? Mas eu gosto de resolver hoje. Gente, se tiverem perguntas, vai mandando aí, tá? Eu vou respondendo as que eu tenho aqui pra gente ir ganhando tempo. Uma outra pergunta do Marcos, tá? Ele fala assim: gosto muito dos mapas mentais, mas eu não sei como fazer, eu acho que demora muito. Eu posso comprar os mapas? Então vamos lá, Os mapas mentais, eles estão super na moda, né? Todo mundo gosta, todo mundo fala, hoje é super divulgado os mapas mentais, eu também gosto muito, tá, dos mapas. Eu já li, inclusive, o livro do Tony Buzan, que é o inventor aí dessa metodologia, o inventor dessa técnica. Os mapas, eles realmente, eles têm aí uma conotação aí de ajudar na fixação, porque eles se assemelham à forma como o cérebro armazena informações. Então, tem todo esse conhecimento aí por trás dos mapas, tá? O que acontece? Realmente é uma coisa um pouco mais demorada, mais trabalhosa, né? Porque você vai usar cores, tem a questão lá de você fazer o gráfico do mapa mental, né? Colocar desenhos, então é uma coisa que demora um pouco mais mesmo, tá? Comprar um mapa, eu sempre recomendo que você não compre os resumos, tá? Mapas mentais, resumos, enfim. Que você crie as suas próprias anotações, porque essa é uma forma de estudo ativo, tá? Se você compra um mapa, você deixa de produzir o seu material. E aí o mapa mental, ele vai funcionar igual funciona o seu PDF lá, tá? Você só vai consumir passivamente aquele material. Tá certo? Agora, se você elabora o seu mapa, aí é uma forma de estudo ativo, porque você mesmo está confeccionando ali aquela anotação. Então, é uma forma de estudo ativo. Tá certo? Então, se possível, confeccione. Quanto ao fato de demorar muito, quando eu fazia mapa mental, eu fazia na mão, tá? E aí realmente demora um pouco mais. Você tem que ir lá fazer aquelas canetinhas coloridas, enfim. Aí às vezes fica feio, aí você vai lá e faz outro, enfim. Demora um pouco mais mesmo. Só que hoje a gente tem muitos aplicativos aí, tá? Alguns gratuitos e muito bons, que na verdade não fica tão demorado assim de fazer, não, tá certo? Dá para fazer num tempo razoável. E é claro, né, gente? Você não precisa fazer mapa mental para tudo que você estuda, tá? Eu acho que tem pontos da matéria que combinam mais com o mapa mental do que outros, tá? Então, se você vai resumir uma parte de regras, de competências, uma parte de organograma ali do órgão, de definições. Aí eu acho que cabe o mapa mental, mas não dá para usar o mapa mental em tudo, tá certo? Então, apesar de gastar, assim, um pouco mais de tempo, eu acho que compensa, sim, você investir esse tempo para fazer as suas anotações, tá? Se você quiser comprar os mapas mentais, dá uma pesquisada
atualizada, ver se realmente é um mapa mental, porque tem muita coisa na internet aí que eles chamam de mapa mental, mas que não é mapa mental, tá? O mapa mental mesmo, de acordo com o que é lá estipulado pelo Tony Buzan, ele só tem uma palavra-chave em cada uma daquelas linhas, né? Eu já vi mapas mentais que tem verdadeiros textos, assim, em cada uma das perninhas lá, tá? Isso não é mapa mental, isso pode ser um organograma, pode ser um diagrama, enfim, pode ser outra coisa, mas mapa mental não é, tá? Então, se você for comprar, muito cuidado para comprar de fato um mapa mental, tá? E seja uma coisa atualizada, que seja voltada para o seu concurso, não é tão fácil assim de conseguir, tá certo? Deixa eu ver uma pergunta da Rô. Como eu estou começando do zero, eu estou sentindo muita dificuldade em todas as matérias. Sinto que eu estou demorando demais para passar, porque não entendo, eu tenho que... Gente, Rô, isso é normal, tá? Isso acontece com todo mundo, não é só com você, pode ficar tranquila. O começo é sempre mais complicado, tá, gente? Tenham em mente que o conhecimento, né, que adquirir conhecimento, funciona como uma PG e não como uma PA, tá? Lembra lá daqueles conhecimentos de matemática lá? Progressão aritmética e progressão geométrica? Pois é. Então, o conhecimento, adquirir conhecimento, funciona como se fosse uma PG, tá? A cada camada que você vai colocando ali de conhecimento, vai ficando mais fácil colocar as demais, tá? Mas o comecinho ali, você criar aquela sua base, criar o seu alicerce, é realmente muito difícil, tá? A gente acha que nunca vai sair daquele começo. Parece que sim, você fica o tempo todo tendo que voltar, fica o tempo todo tentando que voltar, não consegue entender, aí às vezes você acha que pegou o jeito da matéria. Quando você vai fazer questões, o seu rendimento é pífio, é muito ruim, você tem que voltar, estudar tudo de novo, é normal isso, tá? Acontece com todo mundo, fica super tranquila, porque é assim mesmo, tá? Depois você vai vendo que as coisas vão acontecendo mais fáceis. Por quê? Porque você vai fazendo associações, tá? O estudo de uma disciplina, ele não é isolado das outras, tá? Parece que são coisas diferentes, mas não são. Elas se conversam ali, tá certo? E até porque a gente, às vezes, ficou muito tempo sem estudar, né? Provavelmente foi o seu caso, era o meu caso também. Aí eu fiz faculdade, depois eu até fiz uma pós-graduação e tal, mas eu não tinha mais aquele hábito de estudar todos os dias. Então, até a gente voltar a fazer isso, né? Voltar a raciocinar com a mesma velocidade, gente, isso demora um pouco, tá? É assim mesmo, fica tranquilo, não tem nada de errado com você, tá? Isso é assim para todo mundo. E daqui a pouco você vai ver que, tipo assim, as coisas vão começar a deslanchar, tá? Daqui a pouco você já lê um pedacinho das coisas e já consegue inferir o que está dizendo no resto do texto, tá? Mas esse começo é difícil mesmo, porque é uma coisa que a gente não trabalha, e aí o que acontece? Tudo é muito louco, né? Tudo é muito novo ali que a gente está lendo. Eu lembro quando eu comecei a estudar contabilidade, eu falava, meu Deus, que é isso? Se eu não conseguia entender o primeiro passo, que era debitar e creditar. Se eu não conseguia entender o primeiro passo, eu falava, gente, não tem alguma coisa errada comigo, porque se eu não consigo entender o primeiro conceito da matéria, como que eu vou passar numa prova da área fiscal? Eu não vou sair daqui nunca. Tá? Mas depois a gente pega o jeito e as coisas começam a fluir numa velocidade muito maior, tá? Fica tranquila, é assim mesmo, não desespera. Vamos lá, outra pergunta aqui, ó. Pergunta agora do Felipe. Compensa fazer concurso para prefeitura? Né? As pessoas têm um pouco de preconceito, né, gente? Eu sempre vejo nos grupos, o povo fica falando assim, não tem concurso, que concurso agora é só para a área policial. Gente, como assim não tem concurso? Tá abrindo concurso direto, tá? A área fiscal vai bombar esse ano, tá? Vem aí, ó, você faz Espírito Santo, você faz Ceará, vem aí SSBH, tá? Você faz Bahia, tá sendo esperado, você faz Paraná, enfim, vai bombar. E como assim só tem concurso para área policial? Não existe isso, tá? Mas é porque o pessoal fica pensando só em concurso da área federal. Tá, gente? Muito cuidado com isso, porque isso é preconceito. Existem órgãos muito bons, tá? Tanto na esfera estadual quanto na esfera municipal. Muitas vezes com mais vantagens, tá? Se vocês não sabem, por exemplo, licença-prêmio não existe mais, quinquênio, licença-prêmio, não existe mais na esfera federal, tá? Eles estão tentando acabar na esfera estadual também, mas ainda existe, tá? Em alguns estados, em alguns municípios. Então, tem algumas vantagens, tem órgãos aí que remuneram melhor, tá?
do que os concursos da esfera federal. Então, muito cuidado com esse preconceito. Então, assim, se compensa fazer concursos da prefeitura, compensa sim, claro que compensa, né? É claro que você precisa o quê? Avaliar, tá, gente? Avaliar o edital, avaliar quantas vagas tem, avaliar para onde é essa vaga, né? Vamos supor, é um município muito pequeno, numa cidade muito distante da minha. Será que compensa eu fazer? Não sei. Né? Aí você que tem que pesar isso, porque quando você faz um concurso para a prefeitura, você vai ficar lá até aposentar ou até pedir exoneração, né? Não existe possibilidade de remoção, tá certo? Então isso é uma coisa que a gente precisa avaliar. Agora, todo concurso de prefeitura tem falcatrua, não é bem assim, tá, gente? Talvez aconteça isso em alguns concursos aí de prefeituras menores, eu não sei falar porque eu nunca fiz, tá? Concurso de prefeitura menor, mas eu fiz o concurso para auditora na Prefeitura de Belo Horizonte, foi um processo super idôneo, não teve nenhum problema, tá? Só para vocês terem uma ideia, vai abrir de novo esse concurso para a Prefeitura de BH, o salário bate aí na faixa dos R$17 mil, tá? Então, olha só, é um salário muito, muito bom, tá? Eu fiz também o concurso para a Prefeitura de São José dos Campos, que foi um cargo que eu ocupei por quase 2 anos. Também foi um concurso super tranquilo, tá? Foi organizado pela VUNESP, uma banca super tradicional, com um salário aí que na época que eu estava trabalhando, ele era em torno aí de R$10 mil, tá? Então, assim, isso há, sei lá, 8 anos atrás, 7 anos atrás, tá? Que foi quando eu trabalhava no órgão. Então, assim, eu acho que compensa muito, tá? Tem Campinas também, uma prefeitura grande, enfim, tem eu tô falando aqui mais dos concursos para fiscal, que são concursos que eu trabalho, tá, gente? Que é a minha área, assim, então eu tenho mais conhecimento. Por exemplo, o ISS São Paulo, que é o concurso da Prefeitura de São Paulo, paga mais de R$20 mil por mês. O da Prefeitura do Rio também, mais de R$20 mil por mês. Então, não compensa ficar esperando o concurso da Receita Federal, tá? Não compensa ficar esperando. São concursos muito bons, que pagam um salário muito bom, tá? Então, eu acho que compensa, sim, fazer concurso de prefeitura. Bom? Outra pergunta, vamos lá. Pergunta da Vanessa. Qual é o método mais eficiente de estudo, né? Essas perguntas são meio capciosas, assim. Qual que é o método mais eficiente, né? Não sei, né, gente? O método mais eficiente eu não sei. Eu posso falar para vocês o método que funcionou para mim, tá? Eu não sei se é o método mais eficiente de estudo, tá? Eu posso falar para vocês qual que é o mais recomendado. E qual que é aquele que eu apliquei, qual que é aquele que funcionou para mim, tá? Que é sempre o quê? O estudo ativo, né? Você ficar lá maratonando videoaulas, ou se não só lendo os PDFs, mas sem nenhum tipo de interação, sem grifar, sem fazer anotações, sem resolver questões, esse é um método que não é eficiente, tá certo? O método mais eficiente é aquele que você participa ativamente do seu processo de aprendizado. Isso daí já é uma coisa comprovada. Só que tem gente que fala, eu tenho que assistir aula. Beleza, né? Vai demorar mais tempo para ser aprovado, né? Porque você vai gastar mais tempo para assistir todas as videoaulas, mas cada um funciona melhor de uma forma, tá certo? O que eu sempre falo é que a gente precisa ser flexível, tá? Tem pessoas que falam, eu sempre estudei desse jeito. Bom, se você sempre estudou desse jeito e você está conseguindo obter bons resultados, ótimo, significa que seu método está validado. Agora, se você sempre estudou desse jeito, mas se você não consegue evoluir, se você não consegue ser aprovado no concurso, se você não consegue aumentar o seu índice de acerto nas questões, eu acho melhor você parar e rever e tentar aprender novos métodos de estudo, tá? Foi o que eu fiz quando eu estudei para concurso, né? Quando eu comecei a estudar para concurso, eu tentei estudar da forma como eu tinha estudado a minha vida inteira, né? Como eu estudava para minhas provas da faculdade, como eu tinha estudado para o vestibular, e não estava dando certo, né? Eu fui reprovada em 5 concursos, então não estava dando certo. O que eu fiz? Eu parei, deixei um tempo, investi um tempo ali da minha preparação para aprender novas técnicas de estudo, tá? Para conseguir me aprimorar aí, aprender novas técnicas e ter mais eficiência nos meus estudos para concurso. Então é isso que eu recomendo que você faça, tá? Que você pegue dicas, que você treine aí, tente aplicar, né? E tente adaptar esses métodos à sua realidade, tá certo? Carol, deu um spoiler sobre revisão, pouca coisa. vou dar, Carol, bem rapidinho, tá, gente? A nossa aula de segunda-feira que vem, tá? De 9 da noite,
o tema vai ser sobre revisão, tá certo? Revisão é uma coisa fundamental para concursos públicos, gente. Não dá para ser aprovado, tá? Não dá, isso é impossível você conseguir ser aprovado sem um bom sistema de revisão. Por quê? Porque o volume de matéria, de informação é muito grande, gente. Não tem condição. Tá? Imagina, num concurso de nível médio, eles cobram em torno aí de 7, 10 disciplinas. Imagina só você conseguir manter essas 7, 10 disciplinas na sua cabeça até a hora da sua prova sem nenhum sistema de revisão. É impossível, tá? Não vai rolar, não vai dar certo. Sem revisar, você não consegue ser aprovado, tá bom? E aí tem vários métodos de revisão, né, que as pessoas usam aí na aula de segunda-feira. Eu vou falar dos mais comuns, tá? Alguns que eu já usei, outros que eu vejo as pessoas recomendando ou falando que usam, tá? E vou falar para vocês em detalhes, e aí, tipo assim, eu já tô falando aqui, tentem assistir a aula ou pelo YouTube ou pelo Facebook, tá? Para vocês terem acesso à minha tela, porque eu gosto de fazer os esqueminhas lá, eu faço uma apresentação para vocês, para eu conseguir explicar mesmo, passo a passo, como que era o meu método de revisão. Tá certo? Uma coisa muito importante é que revisão não é perda de tempo, tá? A gente fica com aquela sensação de que, ai, meu Deus, mas eu tô voltando, ai, assim eu não vou conseguir ir pra frente, assim eu não vou conseguir fechar, toda hora eu tenho que voltar para rever isso. Só que, pessoal, olha só, mais vale chegar no dia da prova, tendo estudado, assimilado, sabendo resolver questões de 70% do seu edital, do que tendo passado por 100% e chegar na prova e não conseguir responder nada porque não lembra do que estudou. Tá certo? Então, não tem problema, a revisão não é a perda de tempo. É claro que a gente precisa o quê? Fazer isso de uma forma mais eficiente. Eita, que meu celular tá caindo aqui, pessoal. Peraí, só um pouquinho. Peraí. Vamos lá. Tá tudo ok aí? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Tá tudo certo? Então, e aí o que acontece? A gente precisa fazer isso de uma forma que seja mais eficiente possível, para também não ficar perdendo tempo demais, tá? E aí eu vou falar para vocês o que acontece, Carol. Eu fazia uma revisão que eu chamo de revisão tripla, tá? Era um método de 3 revisões diferentes. Então, por isso que eu preciso de uma aula para conseguir explicar isso para vocês, tá? E aí o que acontece? Eu fazia uma revisão que eu chamo de revisão de fio de meada, tá? Que é uma revisão intratópicos. Então, vamos supor, você começou a estudar hoje controle de constitucionalidade lá em direito constitucional. Não vai dar tempo de você terminar o estudo de controle de constitucionalidade dentro da mesma sessão de estudo, dentro de uma sessão de estudo. Até porque eu sempre recomendo que você não passe aí de 2 horas, tá? Eu gosto de sessão de estudo de 1h30, podendo ser de 1 a 3 horas, mas dando preferência ali para 1h30, 2 horas. Então, não é um tempo suficiente para fechar esse tópico. E aí, o que acontece? Você vai precisar voltar no tópico na sua próxima sessão de direito constitucional. E aí eu recomendo o quê? Que você pegue ali 10, 15 minutinhos no começo da sua sessão de estudos para fazer uma revisão do que você já estudou daquela matéria, tá? Então, se você gastou ali 2 sessões de estudo e ainda não conseguiu fechar o tópico, né, de controle de constitucionalidade, quando chegar na próxima, você vai dar uma revisadinha ali em tudo que você já viu. Isso é o quê? Para você conseguir pegar o seu raciocínio, pegar o fio da meada mesmo, tá? Senão você fica muito perdido ali, sem recapitular o que você já viu para trás. Essa é a primeira revisão. A segunda revisão é uma revisão cumulativa, tá? Que você vai fazer quando você vai passando os tópicos. Porque senão o que acontece? A gente tem lá, vamos supor, uma matéria de contabilidade, tem lá, sei lá, 20 tópicos no edital. E aí você estuda um tópico, demora, sei lá, 4 sessões de estudo, aí depois demora mais 5 sessões de estudo para ver um outro tópico, aí mais 3 para ver o outro. Quando você chega lá na metade, você já meio que perdeu as informações daqueles tópicos que você leu no começo, tá? Então é como se ficasse faltando ali um encaixe, sabe? Ficasse faltando um cimento para juntar todas essas partes. E aí eu faço uma revisão que eu chamo de cumulativa. O que é isso? Sempre assim. Terminou um tópico, então assim, pode ser, se for uma matéria muito curtinha, eu faço sempre a cada tópico. Então, terminou um tópico, aí eu passo para o outro, terminou o segundo, eu reviso o primeiro e o segundo, terminou o terceiro, eu reviso o primeiro, segundo e terceiro, terminou o quarto, eu reviso o primeiro, segundo, terceiro e quarto, porque assim você consegue juntar essa matéria, né? E, tipo assim, e fazendo uma linha mesmo de raciocínio e consegue ter uma continuidade, né, no seu conhecimento aí, no seu processo de aprendizagem.
Se é uma matéria muito grande, como é a maioria das matérias que a gente tem aí, né? Tem muitos e muitos tópicos, aí não dá para ficar fazendo revisão a cada tópico, tá? E aí você pode fazer em tópicos alternados ou a cada 2 tópicos, tá? Então, tipo assim, estudei um tópico, passo para o outro, acabou, reviso os 2. Aí estudo o terceiro, passo para o quarto, reviso 1, 2, 3 e 4. Aí passo para o quinto, passo para o sexto, reviso tudo para trás, tá? É mais ou menos assim que é o processo de revisão. Mas eu vou explicar com detalhes para vocês, tá? Na segunda-feira. Então não percam, vai ser uma aula muito legal. A gente vai falar só sobre revisão, tá certo? Eu vou mostrar para vocês como que eu fazia, ok? A gente vai falar sobre curva de Ebbinghaus, que é a curva de esquecimento, sobre método de revisões espaçadas, enfim, tá? Sobre revisão de uma forma geral. Combinado? Se tiverem mais perguntas, vai me mandando aí, povo. Deixa eu responder mais uma que eu tenho aqui, ó. O que você faria de diferente se fosse começar a estudar hoje para concursos, tá? Essa é a pergunta do Lucas, gente. Então, olha só, eu não cometi... Na verdade, assim, eu divido a minha preparação em concursos públicos em 2 fases, tá? Uma fase que eu era uma concurseira, tipo, de esperança mesmo, tá? Que eu ia lá, publicou um edital, vou estudar para esse concurso, aí ia lá, estudava para aquele concurso rapidinho lá, não passava, desistia de concurso, voltava à minha vida normal, até que se publicasse um outro edital, e aí eu voltava a estudar para concurso de novo, tá? Essa foi a minha fase aí de concurseira amadora. Depois, quando eu comecei a ficar muito, muito, muito insatisfeita no meu trabalho, tá? Eu já não estava aguentando mais. E aí os concursos apareceram para mim aí como uma salvação mesmo, como uma oportunidade, né, de mudar de vida, de transformar a minha vida. Eu estava super insatisfeita e eu não queria só mudar de emprego, tá? Eu não queria só sair da empresa que eu trabalhava e ir para uma outra empresa. Eu queria realmente mudar, assim, sabe? Mudar. E aí eu comecei, então, a estudar técnicas de estudo, né? Eu conheci o livro do William Douglas, foi um livro que foi um grande divisor de águas na minha vida, tá? Que é o Como Passar em Provas e Concursos. E esse foi o meu primeiro contato aí com técnicas de estudo. Eu fiquei apaixonada, e aí eu comecei a estudar técnicas de memorização, leitura dinâmica, cronograma, produtividade, enfim. Aí eu fiquei fascinada por isso e fiquei estudando muito sobre isso. E aí, então, começou a minha preparação para concursos públicos, tá? Na época, gente, não tinha essa questão de coach, de mentor de concursos, tá? O que a gente tinha eram pessoas como William Douglas, né, que faziam que escreviam livros, que davam palestras, ensinando aí essas técnicas de estudo, mas você não tinha ninguém que pudesse te pegar pela mão, né, e te dar ali um passo a passo. Então você tinha que ir aprendendo essas técnicas e ia ter que ir adaptando isso ao seu dia a dia. Então é claro, né, que no começo você erra mesmo, você tropeça mesmo, né? A gente acha que entendeu aquilo ali, e aí na hora que você vai colocar em prática não é bem daquela forma que acontece, né? Então assim, a gente dá aí umas pisadas de bola, tá? Só que tirando isso aí, né, esses erros que a gente comete pelo meio do caminho, muito problema de escolha de material, eu já falei que eu gastei muito com material, porque na época eu fui comprando tudo que as pessoas falavam que era bom, sem testar, então acabei gastando muito dinheiro, é uma coisa que eu faria diferente, tá? Hoje eu investiria em um tempo para testar os materiais, para verificar qual que é mais adequado para mim, e aí adquirir esses materiais. Eu comprei muitos livros que eu acabei não usando, tá? O único livro que eu realmente usei durante a minha preparação para concursos públicos foi o livro de Direito Tributário do Ricardo Alexandre, que é um autor que eu gosto muito, e eu só usei o livro dele porque ele não tinha curso em PDF. Se ele tivesse, eu teria optado pelo curso em PDF, tá? Eu prefiro 1000 vezes. Eu deixo super à vontade, se vocês gostam de livros, se preferem livros, ótimo, tá? Não tem problema. Mas eu prefiro PDF, porque eu acho que já é uma coisa mais direcionada, tá? Para o seu concurso, para sua área, você já tem lá um batalhão de questões, você já tem meio que uma revisão bibliográfica daquilo que cai, voltado para sua banca, voltado para o seu concurso. Então, eu acho que o PDF te economiza muito tempo aí de ficar pensando o que cai, o que não cai no seu concurso, tá? Então, isso é uma coisa que eu faria diferente, é escolher melhor os meus materiais, tá certo? Uma outra coisa seria começar o estudo da lei seca logo no começo, porque eu demorei muito tempo para começar a ler a lei, tá? Como eu comprei PDFs, e aí no PDF sempre vem assim, o professor vai explicar alguma coisa, aí depois ele coloca ali um trechinho daquela lei.
né, que ele está explicando. E eu achava que isso aí era suficiente, tá? Que como eu estava usando pelo PDF, eu não precisava estudar a lei seca. E aí, só depois, na hora que eu comecei a resolver as questões, é que eu percebi que tinham muitas questões que eu conseguia matar só lendo ali a lei, tá certo? E aí, então, eu acho que eu demorei muito. Hoje, se eu voltasse a estudar, se eu fosse começar a estudar, eu caminharia com as duas coisas ao mesmo tempo, tá? O estudo da teoria ali do PDF. Voltei, pessoal. Tá ok? O estudo do PDF junto com o estudo da lei seca, tá? Eu sempre resolvi muitas questões, isso foi uma coisa que eu fiz certo, tá? Eu usava o estudo reverso, então eu acho que isso vale muito a pena, foi uma coisa que eu aprendi e que eu coloquei em prática nos meus estudos. Eu fazia revisões, como eu falei para vocês, eu vou inclusive ensinar um método que eu usei para vocês de revisões, então também foi uma coisa que eu acho que valeu a pena, tá? Então, na verdade, assim, alguns pontos que eu acho que eu mudaria, assim, se eu pudesse, era ter uma pessoa para me acompanhar mais perto, porque eu acho que isso te ajuda, né? Você não fica tropicando tanto aí no meio do caminho, tá? Não fica quebrando tanto a cabeça. Seria investir mais tempo para escolher o material, porque isso, no final das contas, é uma economia de dinheiro, já que você deixa de comprar materiais que, no final das contas, não vão servir para você, tá? E uma outra coisa, uma terceira coisa, eu faria mais provas, tá? Eu deixei de fazer alguns concursos, por exemplo, eu não fiz a prova do ISS São Paulo e quase não fui fazer a prova também do ISS São José dos Campos, porque eu achava que eu ainda não estava preparada, tá? Que eu ainda não estava pronta, eu estava estudando há muito pouco tempo, eu estava longe de fechar os editais, e eu achava que eu não tinha a menor chance de ser aprovada, tá? Eu só fui nessa de São José dos Campos porque meu marido praticamente me obrigou, tá? Praticamente me enfiou dentro do ônibus e me despachou. E foi o concurso que eu passei, e um carro que eu recebi por quase 2 anos. Então, assim, eu não fui fazer o ISS São Paulo, e eu me arrependo muito de não ter ido, talvez eu tivesse sido aprovada também, tá? Então, é outro conselho que eu dou para vocês. Façam provas, tá? Não espera fechar o edital, não espera estar preparado. É a sua área. Abriu o edital, vá fazer a prova. Tá? Faça a prova. Não vai fazer prova de uma área que não tem nada a ver, tá? Tá estudando a área fiscal, saiu lá o concurso da PF, aí eu vou tentar também. Não é isso, tá, gente? Mas se é a sua área, faça provas desde o início. Foi publicar, comecei a estudar hoje, saiu um edital. Vá lá fazer a prova, tá? Você sempre aprende. Mesmo que você não seja aprovada, você tá ganhando experiência, tá? É lógico que a gente faz simulados, é lógico que a gente treina questões, mas o jogo é jogo, treino é treino, tá? A hora do vamos ver é muito diferente. E aí, quanto mais provas você tiver, mais você vai sair na frente. Você também estuda pelo Ricardo, Carol? Eu adoro o Ricardo é fantástico mesmo, tá? Esse foi o único livro que eu li durante a minha preparação para concursos, tá? E eu só li porque o Ricardo não tinha curso em PDF, eu acho que ele continua não tendo, tá certo? Vamos lá, pessoal, se tiverem perguntas, vai mandando aí, viu? Vou responder as daqui. Deixa eu abrir aqui. Ó, uma outra pergunta. Quero muito fazer concursos, já decidi que é o que eu quero, mas eu não consigo estudar. Eu me desconcentro com muita facilidade. Alguma dica? É a pergunta do Ricardo, né? Uma das maiores reclamações que eu recebo, tá? Via direct, via messenger, ou às vezes quando eu coloco aquelas caixinhas no stories, tipo, qual a sua maior dificuldade na preparação para concursos? Normalmente é ou concentração ou procrastinação, tá? São as duas coisas que as pessoas mais reclamam aí na hora de estudar, tá? Não conseguir se concentrar, gente, isso daí, tipo assim, tem algumas técnicas que podem ajudar, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade também de concentração, porque eu sou uma pessoa muito agitada, então eu tenho dificuldade de me manter concentrada por longos períodos. Então eu nunca fui daquelas pessoas que estudam 2, 3 horas direto, tá? Isso não é nem recomendado. Se você faz isso... Tem uma moto aqui dentro da minha casa. Bom, se você faz isso, não é recomendado, tá? Não é a forma mais recomendada. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele se desconcentra num tempo razoavelmente curto,
tá certo? Então, assim, o recomendado é que você faça sessões de no máximo 1 hora e aí faz um intervalo de 10, 15 minutos para respirar e depois retoma os estudos, tá? Uma técnica que eu usava durante a minha preparação, que eu uso até hoje durante a minha vida aí, né, no meu trabalho, é a técnica Pomodoro, tá? É uma técnica de gerenciamento do tempo, mas que ajuda muito na concentração. Por quê? Porque nessa técnica você faz 25 minutos, tá, de concentração total ali. Então, nesses 25 minutos que você estiver estudando ou trabalhando, você não pode conversar, não pode atender telefone, não pode procurar alguma outra coisa na internet, não pode tomar água, não pode ir no banheiro. É 25 minutos de foco total naquilo que você está fazendo, tá? Depois tem 5 minutos de intervalo. Então, você faz isso por 4 blocos. 25 minutos, 5 minutos. 25 minutos, 5 minutos. 25 minutos, 5 minutos. No final do 4º bloco de 25 minutos, aí você dá um intervalo maior, tá? De 15 a 30 minutos. É uma técnica muito legal, tá? Quem não conhece, eu já gravei um vídeo, tem um vídeo lá no meu IGTV, tem um vídeo no YouTube, um vídeo no Facebook também, sobre a técnica Pomodoro, tá? Ela é ótima para quem tem problemas de concentração e ela ajuda muito aí a aumentar o seu rendimento nos estudos, tá certo? Uma outra coisa é sempre deixar o celular desligado, tá? Porque parece bobeira, mas aquela coisinha de mensagem que aparece, aquela notificação, aquilo ali faz você dispersar. Mesmo que você ache que você vai olhar só um segundinho, aquilo ali já tirou o seu foco, já tirou a sua atenção, já desviou, tá certo? Uma outra técnica também que eu gostava é estudar sempre com um papelzinho do lado, tá? Um papelzinho de rascunho mesmo. Porque, às vezes, quando a gente está estudando, o cérebro fica mandando algumas mensagens, tipo, você precisa marcar o médico. Você precisa ir comprar isso no supermercado. Você precisa ligar para sua mãe, né? Ele fica mandando aí alguns avisos de coisas aí que você precisa fazer. E aí, o que eu gostava de fazer? Eu anotava isso no papelzinho e depois voltava a focar nos meus estudos. Porque se você não anota, é como se você tivesse ignorado aquela mensagem. Ele fica o tempo todo te mandando aquela mensagem de volta, te mandando aquele alerta de novo. Quando você anota aquilo ali no papel, é como se você avisasse para ele, olha só, cérebro, eu já entendi que eu preciso fazer isso. Depois, quando eu terminar de estudar, eu vou fazer. Tá aqui anotado. Não precisa ficar o tempo todo me mandando isso, tá certo? Uma outra coisa também é, variar os estímulos, tá? Então, não estuda a mesma matéria o dia todo. Eu vou estudar 4 horas de português. Não, vai alternando os estímulos, tá? Faz uma sessão de português, depois faz uma sessão de informática, depois faz uma sessão de direito constitucional, vai alternando esses estímulos, tá? E se tem alguns horários que você fica mais difícil de se concentrar, por exemplo, para mim, depois do almoço, é um horário... Só um minutinho, gente. Depois do almoço, é um horário muito complicado para mim, tá? Eu tenho muita dificuldade de me manter concentrado depois do almoço. E aí, quando eu estudava para concurso, eu deixava esse horário para resolver questões. Porque para resolver questões é mais dinâmico, né? A gente consegue se concentrar com mais facilidade, tá certo? Então, essas são algumas técnicas aí para melhorar a sua concentração nos estudos. E é claro, gente, a gente precisa ter uma coisa em mente, que se você está há muito tempo sem estudar, tá? Se você está aí, sei lá, 3, 4, 5 anos sem estudar, não acha que você vai, de hoje para amanhã, conseguir ficar, sei lá, 4 horas estudando com concentração. Não vai, tá, gente? É difícil mesmo retomar esse ritmo, tá? Se proponha a estudar 1 hora por dia, aí dali a uma semana você aumenta para 1h15, depois você vai para 1h30, depois você vai para 2 horas, tá? Vai fazendo isso aos poucos, porque aí o seu corpo vai acostumando, o seu cérebro vai acostumando a essa nova rotina, tá certo? Não é fácil mesmo começar e já, eu vou ficar 10 horas aqui estudando, super concentrado, tá? Não é assim que acontece, beleza? Vamos lá para mais uma pergunta. Agora é a pergunta do Roberto, tá? Comecei a estudar para concurso em maio, quando eu fiquei desempregado. O meu foco sempre foi a área policial, principalmente o concurso da PRF. Mas eu tô longe de terminar o edital. O que eu faço agora? Bom, aí cai naquele negócio que eu falei, né, agora há pouco. Primeira coisa, vá fazer a prova, tá? Se você está estudando para a área policial,
Não importa, tá? Não importa se você está longe de terminar o seu edital. Vai fazer a prova. Primeira coisa é essa, tá? Vai fazer a prova. Segunda coisa, Roberto, é tentar montar uma estratégia para otimizar os seus estudos. O que é isso, gente? O estudo pós-edital, ele precisa ser diferente do estudo pré-edital, aquele que você vinha fazendo até então. Depois que foi publicado o edital, é como se fosse ali a sua reta final da corrida, tá? Você precisa acelerar e você precisa usar o quê? Técnicas que possam potencializar os seus rendimentos. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, você precisa gastar um dia estudando o seu edital. Então, você vai ver quais as disciplinas que vão ser cobradas, qual que é o peso de cada uma dessas disciplinas. O edital da PRF, por exemplo, você não tem lá separadinho por disciplinas, tá? Então, você tem lá bloco 1, aí tem várias disciplinas do bloco 1 e tem lá, acho que 55 questões, né? Como que a gente faz, então? Pega a prova anterior e olha quantas questões foram cobradas de cada uma daquelas disciplinas. Aquilo ali vai ser o seu norte, tá? Para você ter uma ideia do peso de cada uma no seu edital. E aí você vai verificar o que você já andou dessas disciplinas, tá? Provavelmente vai ter matérias que você já está mais próximo de concluir, tem outras que faltam mais, né? E nesse momento você vai priorizar aquelas que têm o maior peso no seu edital, tá certo? Por exemplo, legislação de trânsito é muito importante para a PRF, é fundamental. Então, se é uma disciplina que você ainda está longe de chegar no término do edital, né, longe de conseguir fechar, é a hora de você priorizar legislação de trânsito, tá certo? Também depois do edital, é uma hora que você precisa o quê? Resolver muitas questões. Então, é a hora de treinar muito, de caprichar nas revisões, tá certo? Talvez seja o caso, já que você está muito longe de fechar as disciplinas, e como a gente não tem mínimo por disciplina, a gente tem mínimo por bloco, talvez seja o caso de abandonar mesmo algumas matérias, tá? Por exemplo, física é uma matéria muito complicada, né? Para quem está estudando para PRF, aí, para quem não tem formação na área, é uma matéria que amedronta um pouco. Mas é uma matéria que costuma ter um peso relativamente pequeno, ali em torno de 6 questões. Então, se você está muito longe de fechar o edital, talvez, e você tem dificuldade em física, pode ser melhor abandonar a física, tá? Ou se não pegar só aqueles pontos que caem mais, que são mais cobrados, e focar a atenção nos outros, tá certo? Isso daí são estratégias de prova que você precisa fazer com base nas suas características, nos seus conhecimentos básicos ali prévios, tá? E também com base o quê? Nas características da sua prova, tá certo? Então, esse é o momento que você precisa fazer isso. Você não pode mais continuar estudando, tá? No mesmo ritmo, com o mesmo ciclo de estudos que você fazia na etapa pré-edital, tá certo? Precisa rever isso aí. Pergunta agora aqui, ó, da T. Eu não consigo falar o seu nome aqui para mim, tá? Eu vou falar T. Tenho que responder as questões só depois de terminar um PDF? Então, depende, tá? Eu gosto de fazer uma coisa que chama estudo reverso. E como que eu fazia? Vamos supor, eu estou começando a estudar hoje um tópico lá de direito tributário, tá certo? É um assunto novo de direito tributário. A primeira coisa que eu fazia era ler aquelas questões que são disponibilizadas no meu PDF, tá? Então, eu li as questões. Se é uma matéria que eu já tenho algum conhecimento, por exemplo, eu já venho estudando direito tributário, eu ainda não estudei aquele assunto, mas eu já estou estudando direito tributário. O que eu fazia? Eu resolvia mesmo aquelas questões, tá? E aí não precisa resolver todas, não, tá? Pode ser umas 20, 30 questões é o suficiente. E aí eu resolvia as questões e lia todos os comentários. Agora, se é uma matéria completamente nova, tipo, eu comecei a estudar a contabilidade, não tenho nem noção da matéria. Não vai adiantar você resolver questões, porque se você acertar vai ser só um chute, tá? Mas vale a pena, mesmo assim, ler as questões e ler os comentários. Por quê? Porque isso faz você perceber o que daquele conteúdo ali é de fato importante, é de fato relevante para o seu estudo, tá? Se você estuda teoria sem resolver nenhuma questão, o seu olhar é diferente, porque você não sabe como que aquele assunto vai ser cobrado. Então, pode ser que você gaste muito tempo tentando aprender, tentando memorizar ali algumas passagens do conteúdo, que no final das contas, você não vai achar nem questão sobre aquilo ali, porque não é relevante para o seu concurso,
tá certo? Então, por isso é importante essa primeira passada ali pelas questões, tá? Passou pelas questões, aí você vai estudar a teoria, tá? O que eu fazia? Eu ia respondendo as questões à medida que elas iam aparecendo no meu PDF. Porque normalmente eles colocam ali algumas questões no meio da teoria, e aí no final vem uma bateria de questões, né? Então eu fazia aquelas questões que iam aparecendo ali no meio, tá? E depois resolvia todas aquelas questões que apareciam ali no final do PDF, tá certo? Então, isso que eu fazia. Não era só depois que eu terminava o PDF, mas eu ia fazendo ali à medida que elas iam aparecendo também, tá certo? O que eu acho que não vale a pena é se você, por exemplo, estiver assinando uma plataforma de questões, filtrar questões de um assunto se você ainda não terminou de estudar. Porque ali, tipo assim, vai ter coisas que você já viu, vai ter coisas que você ainda não viu. A menos que você esteja fazendo um estudo por questões, tá? Que seja uma coisa mais direcionada. Eu fiz isso para português, porque era uma matéria que eu já tinha uma base muito boa. E aí, o que eu fazia com o português? Eu fazia um estudo por questões. Então, vamos supor, eu vou estudar a crase hoje. Aí eu ia lá, fazia, sei lá, 30, 40 questões só sobre crase. Se eu tivesse com um índice de acerto ok, tipo de 80%, 90%, beleza. Eu fazia as questões, lia os comentários e partia para o próximo assunto, tá? Agora, se eu começasse a errar muitas questões, tipo, tá ali em torno de 60%, 70%, aí eu acho que precisa dar uma revisada nesse conteúdo. Eu ia lá e estudava a parte teórica de crase, tá certo? Eu fiz isso para português porque quando meu edital foi publicado, eu estava igual o Roberto, tá? Eu estava bem longe de terminar o meu edital. E a minha prova ia acontecer ali em 2 meses. Então, eu precisei priorizar as matérias que tinham maior peso no meu concurso, que era auditoria, contabilidade, direito tributário, legislação tributária. E português, embora tivesse um bom peso, como era uma matéria que eu sempre me saía muito bem, eu optei, né, por fazer esse estudo mais direcionado, certo? Aí depende do que você for fazer. Se você estiver fazendo estudo tradicional, aí você vai resolvendo à medida que elas vão aparecendo e depois faz aquela bateria de final de PDF mesmo, tá? Resolva todas as questões, tá certo? Não fica com preguiça. Tipo, vai demorar 3 sessões de estudo. Não tem problema, tá? Questões é a parte mais importante do seu estudo. Eu gosto sempre de falar que concurso público não passa quem sabe mais, tá? Quem passa em concurso público é quem sabe fazer melhor as questões, é quem sabe colocar o X no lugar certo. E isso você só aprende treinando muitas questões, tá? Fazendo muitas questões. Deixa eu ver aqui, o que eu voltar aqui pro... Oi, Lu, vai ficar gravada, tá? Não perdeu a live, não, Lu, vai ficar gravada, pode ficar tranquila, tá certo? Comecei em janeiro, foco nas áreas policiais, 1 ano não dá para fechar o edital da PRF. Não dá, tá? Mas olha, Lu, não se preocupe, tá? Não se preocupe, porque se você vem estudando há 1 ano, você tem grandes chances de ser aprovado, tá? Faz o que eu falei, eu não sei se você ouviu, tá? Eu falando para o Roberto, se você não ouviu, depois você assiste de novo a live, tá? Você precisa agora de estratégia. Você precisa agora fazer um estudo mais direcionado, dando mais atenção para aquelas disciplinas que têm um maior peso no seu concurso, tá? Pode ser o momento de abandonar algumas disciplinas que têm um peso menor, nas quais você tem um conhecimento mais fraco aí, tá certo? Agora é a hora mesmo, a gente precisa desapegar, tá, gente? Você não precisa estudar todo o edital para passar, pelo amor de Deus, tá? Eu nunca fechei nenhum edital dos concursos que eu fui aprovada, tá certo? Não precisa disso. O que você precisa é saber mais daquilo que cai mais no seu concurso, tá? É isso que vai fazer você ser aprovado, tá certo? Bom, pessoal, eu vou encerrar a nossa live por aqui. Eu preciso viajar ainda, tá? Minhas crianças estão aqui me esperando já. Mas na segunda-feira, a gente tem a nossa aula ao vivo, às 9 da noite. Vai ser uma aula muito legal, tá? Uma aula só sobre revisão, que é um assunto que é fundamental aí na preparação para concursos públicos, tá certo? Eu espero vocês, então, na segunda-feira, às 9 da noite. Deem preferência para assistir ou pelo YouTube ou pelo Facebook, para vocês terem acesso à minha tela, porque vocês vão conseguir absorver mais o conteúdo, vão conseguir entender melhor as explicações, tá? Para quem ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, o link tá lá na minha bio no Instagram, tá? Clica lá para vocês entrarem, porque
sempre na segunda-feira, depois dessa aula ao vivo, né, eu libero um PDF, tá certo? E nesse PDF é um resumão mesmo de tudo que a gente conversou. Então, é uma coisa que fica para vocês depois, tá certo? Fica para vocês levarem isso depois. Combinado? Então, tá certo, pessoal. Ó, um beijo, um excelente final de semana para vocês, tá bom? E a gente se encontra, então, na segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Paulo.